onde eu vou falar como ser uma pessoa mais criativa, sobre aquele famoso bloqueio criativo. Não, mas estou hoje com um bloqueio criativo, e como você faz para não ter esse bloqueio, porque, né, para quem tem que criar coisas, criar apresentações, criar posts, enfim, criar qualquer coisa, às vezes a gente não pode ter esse bloqueio criativo, ou se tiver, a gente tem que driblar de alguma forma, e é disso que eu vou falar hoje, né, como driblar esse bloqueio criativo para você criar a qualquer momento, em qualquer situação, mesmo que você não esteja num dia tão inspirado. E, até começando falando dessa palavra, inspirado, porque a gente fala que quando a gente tá com bloqueio criativo, a gente não tá inspirado. Essa palavra não é por acaso, essa frase, né, não é por acaso, porque criatividade tá diretamente ligado com inspiração. O que é ser criativo, né? Você conseguir criar sempre coisas novas, você inovar ali na sua criação. Isso é criatividade. Você tá sempre fazendo coisas diferentes, coisas novas, coisas que as pessoas, em geral, não estão fazendo, né? Você está sendo diferente. E aí tem um problema, né? Que muita gente fala que, cara, eu não sou uma pessoa criativa, e aí a pessoa já cria crença limitante sobre ela. Eu não sou criativo. E muitas vezes a pessoa associa também criatividade à formação. A formação é um ponto importante, porque muitas coisas as pessoas digam a formação. A pessoa acaba ficando muito engessada. Tem muita gente, né, que é de humanas e fala, não consigo ver números, não posso ver números e tal. Mas, cara, ao longo da sua vida você vai ver números, não tem jeito. É natural. E ao mesmo tempo, quem é engenheiro, quem é médico, e fala que não é criativo. Não, sou engenheiro, eu não sou criativo, eu não sei fazer essas coisas, isso aí não serve pra mim. Mas não, cara, não tem a ver com a formação você ser criativo ou não. Como eu falei, criatividade tá diretamente ligado à inspiração. Quanto mais você se inspira em outras coisas, em outras pessoas, mais criativo você vai ser. É assim que funciona. Eu sempre gostei muito de criação, de design, apesar de ter feito engenharia, que eu, inclusive, não gostava muito, mas eu acabava me inspirando muito nos lugares que eu passei, nos estágios que eu tinha. Eu me interessava muito pelo assunto, na internet, eu olhava muitas coisas, eu pensava, pô, eu consigo colocar isso na apresentação. Acabou que a apresentação sempre foi o lugar principal que eu consegui criar. Então, na faculdade, eu tinha que fazer apresentações. No trabalho, no estágio, tinha que fazer apresentações. Então, era um lugar que eu conseguia criar coisas, né? E ali, eu usava todas as minhas inspirações que eu via, sei lá, um post na internet, um cartaz na rua, outras apresentações que eu via no estádio, por exemplo, que eu me inspirava muito. E aí, conforme você vai copiando ali, se inspirando, fazendo, você começa a criar uma coisa nova, você começa a ser criativo, porque você vai unindo esse banco que tem na sua cabeça de várias inspirações, e nessa salada de fruta você cria uma coisa que é só sua. Mas na verdade é só sua, porque tem milhões de inspirações juntas que você foi pegando ao longo do tempo para criar as coisas. Mas inicialmente você tem que ir copiando para conseguir entender como que é seu estilo e como você quer aplicar isso. Então eu vou mostrar aqui alguns lugares que eu me inspiro muito para criar apresentações, e para vocês terem essa referência de onde buscar essas inspirações também. Criatividade não tem a ver com formação, você consegue criar coisas ótimas independente da formação, e criatividade está diretamente ligada à inspiração. Quanto mais você se inspira, mais criativo você vai ser. É diretamente proporcional. Quem quer ser mais criativo se inspira o máximo possível. E aí eu vou começar falando o lugar que eu mais me inspiro de todos, porque tá no meu dia a dia, tá no meu trabalho, que é o Instagram. Cara, o Instagram é um lugar muito bom para se inspirar. Eu sigo muitas pessoas e páginas que produzem conteúdo, então se você pensar aquele post carrossel, é como se fosse uma apresentação, né? Cada imagem ali é como se fosse um slide, você tem que prender a atenção das pessoas, ali tem que ter uma história, tem que ser visual, chamar atenção, enfim. Então, começa a seguir produtores de conteúdo, você consegue usar de referência também. Vamos até entrar aqui no Instagram do Minimiza. Ó, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar um post aqui que você pode entender como uma inspiração. Então, sei lá, tem aqui, ó, você sabia que o Instagram pode te ajudar a falar melhor em público? Então a gente abre aqui, e aí, isso aqui poderia ser um slide, por exemplo. Tem um ícone e tem um texto, você vê que tá nesse formato que tá escrito, né, que tá diagramado. Diagramação é o quê? É a forma como você organiza os elementos no seu slide, né, essa palavra bonita dos designers. Diagramação nada mais é do que a forma como você organiza ali o texto, as imagens, os elementos, e nessa forma tá aqui, né, um texto aqui na diagonal em cima e um ícone aqui à direita embaixo, e tá escrito dessa forma, né, alinhado ali à esquerda. Muito simples. Então depois você consegue usar isso aqui como se fosse um slide, né? Aqui tem um GIF, e aí você vê que, o GIF é um quadrado, e eu usei outro quadrado ali amarelo atrás para dar esse acabamento.
pronto. Pô, vou fazer igual na minha apresentação também. Já usa isso de inspiração. Aqui é a mesma coisa, ó, o mesmo esquema do quadrado. E assim por diante. Na observação ali, eu usei um quadradinho cinza claro para não chamar muita atenção. Tem ali uma bandeirinha do Brasil. Aqui na fonte, tem uma fonte só com contorno e a outra fonte em cima. E aí você vai pegando essas referências e inspirações para você fazer igual nas suas apresentações também. Vamos pegar um outro post aqui mais para baixo. Ó, tem até esse aqui, que nem é o carrossel, mas poderia servir de inspiração também. Aqui tem uma bolinha com ícone. Isso aqui poderia ser um slide. Os memojis, né, do iPhone que você poderia usar na sua apresentação. Você poderia fazer uma apresentação, sei lá, se é uma apresentação pessoal, você poderia fazer só com memojis. Cada reação do memoji representa uma coisa no seu slide. E você usa esse memoji como inspiração. Essa é a ideia. Você vai se inspirando em detalhes de cada coisa. Isso estamos falando só do perfil do Minimiza. Mas imagina a quantidade de gente que você pode se inspirar em coisinhas, em detalhes pequenos. E aí você vai pegando todos os detalhes. Ó. Esse slide aqui poderia ser uma inspiração na forma de botar citação. Então, se você quer colocar uma citação no seu slide, você poderia, por exemplo, colocar dessa forma. E aqui tem também, ó, tem o número e o ícone. Da onde que ela tirou isso aqui e tal? Cara, inspiração. Às vezes viu alguma coisa parecida em algum lugar, às vezes viu algo, sei lá, uma frase dentro de um quadrado e falou, pô, se eu botar umas aspas no cantinho, acho que vai ficar legal. Você vai juntando as inspirações. Basicamente é assim que você vai se tornando uma pessoa mais criativa. Um lugar que eu me inspiro muito, por exemplo, é banner na rua. Eu me inspiro muito em banner que você vê em ponto de ônibus, que você vê no alto, assim, o outdoor na rua. Cara, uma baita inspiração. Você, mesma forma aqui no Instagram que eu dei exemplo. Você vê a forma como o texto é escrito, a forma como junta ali a imagem com o texto, pensar em formas diferentes. Às vezes tem propagandas que brincam um pouco com as palavras, que é mais divertido. Você pode usar essa linguagem na sua apresentação. Você não precisa se inspirar só na parte visual, você pode se inspirar na parte como as pessoas estão se comunicando. E aí você vai trazendo isso para sua realidade. Você se inspira ali e você adapta aquele conteúdo para sua realidade, tá? Juntando outras inspirações também. E aí um lugar também que eu me inspiro bastante são sites. E aí eu vou até mostrar aqui um site que eu gosto bastante, acho que é o meu site favorito, que é do Warren. É uma fintech brasileira. A linguagem visual deles é muito legal, muito minimalista. Então, a gente nem gosta, né, disso. É muito minimalista. E aí você olha aqui, você vê que é realmente muito simples o site, mas ele é muito bonito. E aí você consegue realmente usar isso como se fosse um slide, né? Tem um texto aqui, aí tem os mockups de computador, e aqui tem outras inspirações também. Então aqui você vê que coloca um mockup dentro desse fundo azul, que ficou uma coisa muito legal, e aí do lado o texto, então um texto em destaque, e aí embaixo alguns textos menores para chamar menos atenção. Isso poderia super ser um slide. Essa aqui, ó, já tá no formato de slide. Aqui tem, ó, uns boxes que você conseguiria usar, então, tipo, aqui tem um fundo preto, e eu boto um box assim, ó, numa cor um pouquinho só mais claro que o preto, que é para quê? Que é para fazer a separação das informações, mas sem chamar atenção. Eu só quero fazer a separação nesse caso, tá? E aí você coloca aqui a imagem e o texto embaixo. Você poderia também fazer um slide dessa forma, né? Então, você realmente consegue se inspirar nisso tudo, ó, na forma como tá essa imagem, ó, tem esse formato aqui diferente, aqui tem um texto do lado, é muito simples, mas você vê que é muito elegante, né, e funciona muito bem para uma apresentação também. Então, beleza, eu falei aqui, dei alguns exemplos de lugares diferentes, mostrando que realmente qualquer coisa pode ser uma inspiração, não necessariamente outra apresentação só serve como inspiração para sua apresentação. Um post no Instagram serve, um site, qualquer coisa no seu dia a dia serve de inspiração. É realmente a gente mudar a nossa cabeça de como a gente enxerga as coisas, né? E às vezes até no começo para praticar isso, cara, tira print. Então você vê um site legal, cria uma pastinha no seu computador, tipo, inspiração, cria essa pastinha e bota esses prints lá. Por exemplo, gostei muito dessa tela aqui desse site, quero usar uma inspiração. Tira um print, joga lá pra pastinha. Enfim, que aí você vai praticando isso de estar sempre se inspirando, porque realmente é uma prática. A gente tem que ir se acostumando ao longo do tempo a buscar inspiração.